Editora Vale Estreito. A Editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Conheça mais a Editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias. Você já se viu em meio a uma tempestade familiar? Brigas, relacionamentos desfeitos, mágoas, situações que tiram a paz? Pois é, mas mesmo quando a tempestade vem, existe uma paz que excede todo o entendimento. Hoje nós vamos falar sobre isto. Fique conosco. Olá, que alegria, que prazer a gente poder estar juntos aqui no Café e Fé, para que a gente possa falar das insondáveis riquezas de Cristo. Esse evangelho que muda a gente de dentro para fora. O texto que nós vamos refletir hoje está em Lucas capítulo 8, verso 24. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Não é maravilhoso quando podemos descansar nessa verdade? Como disse certa vez um pregador chamado Charles Spurgeon, Deus nunca prometeu ao seu povo uma jornada fácil, mas garantiu uma chegada segura. Uma coisa mais moderna é que a gente pode dizer que não há voo tranquilo, mas há um pouso seguro. Esse episódio não fala só de vento do mar, no sentido literal, as tempestades que a gente passa nesse mundo, mas ela fala das tempestades que nós enfrentamos no dia a dia. Crises no casamento, conflitos com filhos, perdas, traições, até doenças inesperadas. A gente tem enfrentado isso. Amigos que sofrem acidentes e a gente sofre dentro de casa. O que queremos refletir hoje aqui é: o Senhor Jesus está comandando o barco da sua vida? É Ele quem dirige? Para conversarmos sobre isso, eu recebo aqui um amigo que eu conheço desde o ventre da mãe, mas um amigo querido, o nosso irmão Pedro Medeiro. Obrigado, Pedro, pela sua presença. Eu que sou grato, pastor, por mais uma oportunidade, nós estarmos aqui para falarmos desse evangelho maravilhoso, o evangelho de Jesus Cristo. Então, prepare o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando. Até já! Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar, ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis, Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. O mundo que nós vivemos é um mundo caído e é um mundo que tem tempestades.
e muitas tempestades alcançam as 4 paredes da nossa casa. Pedro, dá uma lida no texto de Lucas, capítulo 8, os versos 22 a 24. Vamos lá. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Esse texto é muito interessante. Passemos para outra margem. Jesus deu uma promessa ali. É interessante, eu vou até começar dizendo que a experiência de regeneração da minha esposa foi com esse texto. Ela não cria de fato na palavra de Deus. Ela é filha de pastor, neta de pastor, religiosa, mas ela não tinha crido ainda e achava difícil crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e que nós morremos e ressuscitamos com ele. Ela tinha dificuldade. Mas foi na leitura desse texto, passemos para o outro lado, e o final desse texto, lá embaixo, Lucas vai dizer: entrementes chegaram à outra margem. Houve uma tempestade no meio, mas o barco não afundou. A promessa foi cumprida. A promessa foi cumprida. Então, quando Deus fala, a palavra dele há de ser cumprida, né? Os discípulos tinham a promessa, mas mesmo assim ficaram apavorados naquela travessia, né, Pedro? Isso acontece corriqueiramente conosco, né, pastor? Acontece mesmo? Acontece muito. Acontece com você? Muito. E comigo também. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o Senhor nos promete, por exemplo, olhando para um âmbito familiar aqui, que os filhos são herança do Senhor, promete que se a nossa família crer no Senhor será salva, promete que a família é bênção e propósito de Deus e que nós teremos alegria no lar, mas mesmo assim, e também nos promete, né, que estaria conosco todos os dias, mas mesmo assim, quando às vezes nós tiramos o Senhor do foco, nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, a gente acaba apavorados, assim como esses discípulos ficaram, apesar da promessa de Jesus, de que eles chegariam ao outro lado, né, pastor? A gente tem uma dificuldade em crer que é terrível. Às vezes a gente sabe da coisa, parece que... E não, eu sei que é assim, que Deus, Deus é todo poderoso, mas eu me lembro que um pregador americano do século XIX, D.L. Moody, ele conta uma história que em 1871 houve um incêndio terrível em Chicago. E depois queimaram muitas casas e as pessoas foram feridas, muitas morreram. E muitos disseram o seguinte: nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Que tinha uma ideia de uma proteção, que as coisas difíceis não acontecem conosco, que as nossas famílias não passam por tribulações, que a gente não passa por desastres e filhos rebeldes e drogados e coisas assim. E como é que a gente faz, né? Nossas famílias passam por isso, né, Pedro? Com certeza. E olhando para esse texto, pastor, eu gosto de fazer uma analogia, que assim como muitas vezes a tormenta, a tempestade, ela vem de lugares, de situações, de pessoas que a gente se sente mais seguro. Exatamente. Então a gente se apega tanto, às vezes, ou na nossa força, ou na nossa família, nos nossos filhos, e às vezes a tempestade ela vem dali. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com os discípulos, né? Porque eles conheciam o Mar da Galileia, cada palmo do Mar da Galileia. Eles sabiam, geralmente eles sempre acertavam quando viriam as tempestades. Mas essa tempestade, ela pegou eles de surpresa. Assim como uma doença pode nos acometer, ou algum familiar de surpresa, algum filho que do nada pode se rebelar, algum marido que sempre foi fiel e do nada pode trair a esposa, né? A gente sabe que não é do nada, mas isso pode nos pegar de surpresa, sabe, pastor? Então, eu acho que o mais importante é a gente se apegar no Senhor, né? E nunca em alguém ou em nós, a nossa força, mas sempre, primeiramente, no Senhor.
Nós muitas vezes somos pegos em situações como estas, né? Tempestades que acontecem nas nossas famílias, perdas, divórcios, e isso traz um... Agora, onde é que Jesus estava, né? Ele estava naquele barco, né? E sempre a gente tem que fazer essa pergunta, onde é que Jesus está na sua vida? Porque a tempestade virá, problema vem. As dificuldades desse mundo, ninguém está isento delas. Mas a presença de Jesus é que vai dizer tudo, né? Como é que vai acontecer. Nós vamos olhar um pouquinho mais essa história aqui, né, Pedro? Isso, e uma coisa que eu acho interessante, pastor, que quando nós olhamos para o que veio depois dessa narrativa, que foi a obra de Cristo em sua morte e ressurreição, nós olhamos o plano de uma forma muito mais completa agora. Então, não é só que Cristo está no barco da sua família, não é só isso. A palavra diz e promete que Cristo está unido em todo aquele que crê. E esse âmbito ele é muito mais claro para nós, uma realidade espiritual muito mais importante para nós, né, pastor? Então, não é só que Cristo está contigo, mas que Cristo vive em todo aquele que crê. E se você crê, Cristo habita em você. Eu olho para esse texto e vejo uma coisa interessante. Quando Jesus entrou no barco, ele dormiu. Ele deu a promessa, ele lançou a palavra, passemos para o outro lado, e dormiu. No versículo 23, mostra que ele adormeceu. No meio da tempestade, os discípulos ficaram apavorados, né? E foram acordá-lo. Desesperados. Desesperados. E eles o acordam dizendo, mestre, o senhor não se importa que a gente morra? E Jesus vai tratar isso com os discípulos. E ele chamou isso de pouca fé. Até se faz um trocadilho aí para isso, chamar de bully, né? Que é o lugar onde põe café, né? Nosso aqui, café e fé. Pouca fé, aquela ideia. Por que vocês estão apavorados? Onde está a vossa fé? Né? Por que vocês estão apavorados? Eu não disse passemos para o outro lado? E vocês estão me chamando de mestre, mas eu sou mais do que mestre, eu sou senhor. Que depois ele diz, quem é este que até o mar que repreende, né? Lhe obedece? Essa falta do conhecimento de Jesus como Senhor. Né? Os discípulos estavam andando com ele já há alguns anos, acho que 2 anos, e eles não sabiam que ele tinha o poder de acalmar a tempestade. Como nós, às vezes nós estamos andando aí na igreja, não é, Pedro? Andando entre os irmãos e até fazemos bom discurso, falamos do evangelho, etc. Mas na hora que vem, eu vou usar uma palavra aqui meio, não é tão bonita, mas o pega pra capar. A dificuldade, o problema. A hora que é com a gente, né, pastor? E aí, com os outros é fácil. Aí eu tremo nas bases, eu entro em crise. E é isso que aconteceu com os discípulos, pode acontecer com você, comigo, conosco, né? E nós entramos em crise. Agora, a presença de Jesus não é para ficar no barco, é para ficar em nós. Esse é o evangelho que você disse ainda há pouco, né? Hoje nós temos os eventos a partir da cruz e da ressurreição. E hoje o evangelho não é viver com Jesus, não é Emmanuel mais. Emmanuel é Deus conosco, agora é Deus em nós. Cristo em vós, a esperança da glória, disse o apóstolo Paulo. Isso faz toda a diferença. Você não acha, Pedro? Eu acho, pastor. Eu acho que também uma das angústias, um dos desesperos que muitas vezes nós passamos é quando nós, por exemplo, olhamos alguns familiares nossos que ainda não creem no Senhor. E até verdade. Nisso o Senhor nos traz descanso. E nós podemos olhar até para esse versículo 23 que o Senhor citou, né? O Senhor adormeceu. Mesmo no meio da tempestade, ele confiou no Pai e ele adormeceu.
né? Isso mostra a calma de Jesus antes da tempestade. Então, muitas vezes, nós devemos confiar no Pai, claro, fazer a nossa parte no sentido de evangelizar, de pregar o evangelho, anunciar o evangelho da graça, mas confiando no Pai, que Ele pode fazer uma obra maravilhosa em todos os membros da nossa família. Você está vendo? A gente precisa ter essa confiança no Senhor Jesus Cristo. Não é num sistema religioso, é na pessoa e na obra de Jesus que Ele realizou uma tão grande salvação. A salvação de Deus não é simplesmente conhecimento a respeito, é a própria vida de Cristo em nós. De vez em quando eu encontro alguém por aí conversando, me conta, diz, ô, Café e Fé, como aquela palavra que você trouxe sobre essa vida de Cristo em nós faz sentido. Porque as religiões todas elas tratam de fora e Cristo trata de dentro. Ô Pedro, nós vamos conversar mais um pouquinho, já, e vamos ter aquele momentinho de intervalo e nós vamos voltar para conversar sobre a presença e o poder de Deus nas nossas vidas. Nós não queremos você um religioso, mas um filho que tem convicção, tem a alegria da tão grande salvação. Esbarra um momentinho, como diz lá no Nordeste, já a gente volta. Escola Logos, educação cristã clássica. Se seu filho terá entre 3 e 5 anos em 2026, este pode ser o começo de uma jornada linda, com propósito, com fé, com afeto. As matrículas já estão abertas. Visite-nos na Avenida Paraná, 76A, em Londrina. Escola Logos, educando para a eternidade. Olha só, as tempestades, elas não significam ausência de Deus, né? Deus está presente, aliás, diz o Salmo 46, que Ele está bem presente na tribulação, na angústia, nas tempestades da vida. Jesus dormia no barco, mas Ele estava no controle de tudo, não é, Pedro? Verdade. Então, é algo muito interessante, né? A gente vê que Jesus, Ele dorme em sua natureza humana, mas nós cremos que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então Ele dorme em sua natureza humana, mas eu creio que Ele estava ali completamente em sua plenitude, guardando os discípulos no controle de tudo, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito, né? E assim como diz o Salmo 121, por exemplo, o Senhor é quem te guarda. E o Senhor estava atento ali, apesar de estar dormindo em sua natureza humana. E o Salmo 121 diz que o guarda de Israel não cochila, não dormita, não é? O Senhor, como o Senhor da história, Ele não perdeu o controle de nada. Como ser humano, como Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, estava cansado, ele tinha passado um dia extenuante. Ele era homem, verdadeiramente homem, 100% homem. E ele dormiu, mas ele era Deus, o Cristo, e ele estava sustentando aquela turma com o poder da sua palavra. Passemos para o outro lado. Para onde aquele barco iria? Para o outro lado. Para o outro lado. O que iria afundar aquele barco? Nada. Não havia tempestade neste mundo, nem furacão que pudesse jogar aquele barco para o fundo do lago. Porque Jesus havia dito. Então, existe esse paradoxo, né, do homem histórico com a sua finitude, com o seu cansaço, e o Deus Todo-Poderoso sustentando. E quando nós clamamos a Ele, Ele responde, não é? Ele responde. E essa mesma palavra poderosa que prometeu a travessia é a mesma palavra poderosa que cessou a tormenta. Bastou uma palavra do Senhor para aquela tormenta ir embora.
Isso é maravilhoso, a gente vê o poder da palavra aqui. E uma coisa interessante, pastor, é que se a gente for observar aquela região, eles poderiam muito bem terem ido a pé, né? Cruzava a cabeceira do barco, do mar. Mas quando nós olhamos para a natureza humana de Jesus, então tem duas questões que a gente pode pensar. Uma, ele talvez precisava descansar naquele momento, assim como o senhor falou, e então ele preferiu ir de barco, e também porque ele tinha um propósito com aqueles discípulos naquela travessia. Era necessário que aqueles discípulos passassem por esse episódio, para que tivessem uma experiência mais profunda com o Senhor. Eu já contei a história da minha esposa, né, com esse texto antes, e uma outra vez, eu vou contar uma outra pedacinho que aconteceu com ela. Nós fomos a Israel, isso foi em 97. Nós chegamos no meio do lago, estava aquele lago tranquilo, e ela ficou pensando, houve um momento para meditar, assim, todo mundo ficar quietinho, olhar, e ela pensou, mas esse lago aqui é tão calmo, que tempestade podia ser essa, assim, e de repente o Damian, que era o nosso guia, ele recebeu, naquele tempo era por rádio, uma ordem para nos retirarmos de lá, porque vinha uma tempestade ali da região do Golan, de cima. E aí saímos todo mundo rápido. Quando o barco chegou, já a onda estava mais de 1,5 metros de altura. Aquilo foi, aí ela disse assim, meu Deus, aquilo foi para me mostrar, mexer com a minha fé, para eu saber que a palavra de Deus não mente. O que está escrito é verdade. verdade. Escrito é verdade. Nós tivemos aquele momento muito interessante. Agora, Pedro, como cultivar essa confiança em meio ao caos, quando parece que tudo vai naufragar? Muitas vezes nós passamos por situações e situações familiares também que parece que não há saída, né? Mas assim como nós comentamos aqui já, né? Não é que o Senhor está apenas conosco, mas que Ele está habitando em todo aquele que crê. O Espírito do Senhor habita em nós, a vida de Cristo habita em nós. Então isso é uma verdade que precisa estar enraizada em nosso coração. Né? Quando nós olhamos para a palavra e vemos que o Senhor Jesus é a expressão exata do ser de Deus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, está lá em Hebreus. Quando nós vemos também em Colossenses que nele tudo foi criado e tudo subsiste, e que sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós nos apegamos nessas verdades, que não há nada que foge do controle do Senhor. Não há nada que foge da vontade soberana dele, por mais que nós não entendamos muitas vezes. Então, o que nos resta, pastor, pela graça de Deus, é nos apegarmos à nossa identificação com Cristo em sua morte, em seu sepultamento, em sua ressurreição, em nossas vidas, em nossa vida nova. É isso que nos resta, pastor, e descansar no Senhor com essa vida nova que Ele nos deu por graça. Você vê o versículo 25 do capítulo 8 de Lucas, que Jesus faz uma pergunta. Verdade. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Quanto tempo os discípulos estiveram convivendo com Jesus? Mais ou menos 2 anos. E eles não conheciam Jesus. E eles ficaram impressionados, porque ele mandou que o vento sentasse, sossega, mandou que as ondas dormissem, acalma. 2 palavras com muito significado. Senta aí, vento. Repreendeu, né? E botou, água, vai dormir, fica quieta. E os discípulos apavoraram. O que é isso? O que é isso? E Jesus disse, escuta, e a fé de vocês, de onde ela vem? Onde é que ela está? Nós temos que entender que a fé, ele é um presente, ele é um dom. Um dom de Deus. De Deus. Eles estavam com Jesus, mas ainda não tinham tido a experiência que ela advém com profundidade depois da morte e ressurreição de Cristo. Regeneração de fato. Porque só a obra de Cristo, o cristianismo, eu vou dizer uma coisa para vocês, o cristianismo de fato começa na cruz e na ressurreição. Ali
para trás, ainda era Velho Testamento. Ainda era história. Era sombra. Das sombras, realidade. Jesus estava presente com, mas daí para frente Jesus não vai estar com, vai estar em nós. Então aqui nós temos uma grande realidade. A fé que vem por Jesus nos dá a condição de crer em Jesus. Né? Eu creio em Jesus, disse C.S. Lewis, assim como eu creio no sol que vejo o mundo. Se eu vejo o mundo com a luz do sol, eu vejo a realidade com a fé de Jesus. Ele me dá fé para eu crer nele. E eles ainda não tinham chegado a esse ponto de descanso, Pedro. É interessante que muitos dos discípulos judeus, né, e conheciam o Antigo Testamento, conheciam as Escrituras, e nas Escrituras diziam em muitos salmos, fala que Deus é o Senhor dos mares, é Ele quem repreende o mar, é Ele quem faz as ondas pararem, os ventos. E Jesus, ele faz exatamente isso naquele barco. Pela palavra do seu poder, ele repreende os ventos e a água. E ali mostra uma demonstração da divindade perfeita de Jesus, que ali era o próprio Deus encarnado, o Deus que se esvaziou, que veio buscar gente como a gente, como o Senhor costuma dizer. Então ali eu acho que eles ficaram tão espantados porque eles ainda não criam de fato na divindade de Cristo, na obra perfeita de Cristo. Eles ainda não tinham essa revelação completa. E isso deixou eles assim apavorados, Você crê em Jesus Cristo ou você acredita em Jesus Cristo? Há uma diferença total. Acreditar é um processo mental, intelectual, que é dar crédito a. É baseado em fatores possíveis, em realidades, você dá o crédito. Agora, crer é basear-se na palavra. Crer é você descansar na palavra. Você vê que os discípulos ouviram Jesus dizer, passemos para o outro lado. Se eles tivessem crido, eles teriam passado aquela tempestade, mesmo com as dificuldades todas, sabendo que aquele barco iria chegar do outro lado. Então, nas tempestades da sua família, da sua casa, do seu casamento, com seus filhos, vocês precisam, e eu preciso, ter uma consciência de que Jesus Cristo, que me dá fé para confiar na sua palavra, pode nos sustentar no meio das maiores tempestades. Eu espero que você conheça Jesus Cristo, não uma religião, né, Pedro? É isso aí, pastor. E aqui nós vemos essa angústia dos discípulos, né? Esse desespero dos discípulos, e nós entendemos, pastor, que a angústia, não o desespero, mas a angústia também faz parte do currículo de Cristo, porque lá naquela cruz, ele carregou o nosso pecado, carregou o nosso velho homem, recebeu a ira do Pai em nosso favor, mas nos deu uma nova vida na ressurreição. Prestou atenção nisso, meu irmão? Querido, nós queremos agradecer muito ao Pedro que esteve conosco aqui. Eu agradeço. E espero que a gente se encontre aí para riba, para frente, assim, para a gente estar junto e receba aquele abraço do velho de coração para coração. Até a próxima. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar.